Bom dia, meu irmão e minha irmã, paz do Senhor, graças a Deus estamos juntos para mais uma vez dedicarmos um pouco mais do nosso tempo a esse Deus tão misericordioso que nos protege, nos livra do mal, conhecer um pouco mais sobre o Deus com quem nós vamos viver eternamente, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Convido vocês a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, curta o canal, se inscreva, faça comentários. Dessa forma nós vamos deixar o robozinho do YouTube entender que esse vídeo, o conteúdo desse vídeo é relevante para ser compartilhado, para ser divulgado. Amém? Faça a tua parte no exército do Senhor. A palavra de hoje veio em Mateus, capítulo 25, do 34 ao 40. Diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Meu irmão, eu li uma história verídica de uma congregação que tinha mais ou menos aí 10.000 pessoas, e ia ser apresentado um novo pastor da ordem. E esse pastor se disfarçou de mendigo e entrou à igreja e foi cumprimentando as pessoas. Alguns respondiam, outros não. E ele sentou na primeira fileira de bancos, e aí os diáconos vieram e pediu para ele sentar no fundo. E ele foi. E ele pediu esmolas, alegando que tinha que comer porque estava com fome, e ninguém deu nada. Ele passou 30 minutos fazendo tudo isso. E, enfim, a liderança subiu ao púlpito para anunciar o novo pastor. E ao dizer o nome dele, as pessoas se levantaram e batiam palmas fervorosamente, ansiosos por conhecê-lo. E então aquele mendigo que estava sentado lá atrás se levantou e foi atravessando a igreja. E conforme ele o fazia, as palmas iam diminuindo. E quando ele chegou lá na frente e se apresentou, ele disse: a igreja, ele falou assim: eu vejo uma reunião de pessoas, mas não vejo a igreja de Cristo. Quantas vezes, meu irmão, a gente não julga o próximo pelo que ele veste, pelo que ele fala, pelo jeito de andar, ou simplesmente porque a gente cismou com a pessoa e já demos a folha corrida, né? A folha de rosto dele todinha, que se ele presta ou não presta. Infelizmente nós julgamos e somos julgados o tempo inteiro. E não temos propriedade para isso. Nessa parábola Jesus deixa bem claro: toda vez que nós servimos ao próximo, estamos servindo a Ele. Nós cremos num Deus invisível que nos proibiu de adorar qualquer tipo de imagem,
mas deixou bem claro que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer ver a Deus, olhe para o seu próximo. Se você quer servir a Deus, sirva seu próximo. Deus é perfeito. Se você parar por 5 segundos para pensar em como Deus deixou as coisas para ser, tudo seria mais fácil se tivéssemos uma imagem de Deus para cultuar, né? Mas o propósito dele não seria estabelecido. Por isso ele é real, mas é invisível. Servindo ao próximo, você serve a Deus. Dessa forma, Deus nos coloca numa posição até mesmo de servirmos aqueles desafetos que temos, porque eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Perfeito tudo isso. Não tem um ser humano que teria essa sabedoria para colocar a vida dessa forma. Deus implica com tudo isso que toda a desavença, toda a contenda tem que cair por terra, se nós fizermos o que Ele deixou para que fizéssemos. Tudo se resume a um diálogo, a uma conversa, e se você abrir a sua percepção espiritual, extrasensorial, vai ver no teu próximo apenas Jesus Cristo. Todas as coisas mundanas caem por terra. Todos os descontentamentos com o nosso próximo, as falhas do nosso próximo, têm que cair por terra se a gente tiver um olhar como o olhar de Deus. Se a gente olhar para o nosso próximo e por 5 segundos antes da emoção humana vir tomar conta de nós priorizarmos o olhar de Deus e conseguirmos enxergar nosso próximo como outra pessoa tão falha quanto nós, tão limitada quanto nós, tão cheia de defeitos quanto nós, e nos compadecermos dela e enxergarmos aquele que nós temos que enxergar, que é Jesus. Se víssemos o próprio Jesus precisando de ajuda, ou se víssemos o próprio Jesus no trânsito, dirigindo um carro e cortando você sem dar seta, você xingaria ele? Não. Então, meus irmãos, na verdade é isso. Quando isso acontecer, ao invés de praguejarmos, de xingarmos, de ficarmos nervosos, revoltados, tenha a paciência, a tolerância de se compadecer daquele próximo. Exercite a sua visão espiritual e enxergue nele simplesmente o nosso Senhor e sirva-o com tua paciência, sirva-o com sua tolerância, com sua compaixão, abençoe até aquele desafeto que você tem aí na sua rua, no seu bairro, no prédio onde você mora. Comece a abençoar ele com sua oração. Quando passar por ele uma oportunidade de ajudá-lo a aparecer, ajude. Lembre-se, é tudo entre nós e o nosso Deus. E se começarmos a enxergar e praticar a nossa vida dessa forma, vai ser tudo mais fácil. Não estaremos servindo o próximo mundanamente. Estaremos servindo ao próprio Jesus, como ele assim determinou. E quando isso virar hábito, meu irmão,
Aí você vai estar servindo a Jesus em primeiro lugar e a seu próximo. E você vai se alegrar com isso. Porque isso já vai fazer parte de você. E é esse o verdadeiro propósito de Deus. É nos moldar à imagem e semelhança dele. Para que fiquemos cada vez mais parecidos com ele. E não estou falando disso fisicamente, mas principalmente aqui dentro. Amém, meu irmão? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha tocado vocês como tocou a mim. E tudo o que nós temos que fazer, meu irmão, é sermos discípulos. Ao invés de enchermos igreja, para que nós sejamos a igreja. Colocar em prática tudo aquilo que ouvimos no sermão. Para que nos tornemos verdadeiros seguidores de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.